Há quem diga que interpretar um personagem é um ato de doação. O ator ou a atriz coloca o seu corpo, a sua voz e a sua técnica a serviço de uma representação artística. E o faz com tal convicção que a gente acredita que tudo aquilo é verdade. A gente se emociona, ri, chora diante de uma realidade inventada pelo artista. E a nossa convidada de hoje é uma dessas pessoas que se dedicam ao nobre ofício da interpretação. Vamos receber no Persona Mara Carvalho. Mara, é uma honra te receber no Persona. Prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigada, o prazer é meu por esse convite tão honrado. Ótimo. Obrigada, viu? Mara, você está mais uma vez num grande momento no palco, né? Fazendo um espetáculo sobre a mulher que impulsionou, vamos dizer assim, a carreira do Salvador Dalí. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, tá? Tá certo. Por enquanto, eu queria que você falasse pra gente de Ourinhos, a cidade onde você nasceu, do seu pai, que acho que era fazendeiro, me parece, sua mãe, professora, tal. Fala um pouco da acho sua que origem. A minha infância, né, em Ourinhos, é o que eu trago hoje de mais forte em mim, porque o interior, você viver com a natureza, com a terra, com criação, com animais, né? E a minha infância na fazenda, que meu pai era fazendeiro, me trouxe toda essa força, eu acho. Então, as raízes estão intrínsecas, né? Elas se mantêm dentro da gente. E eu acho que toda essa minha vontade de vencer os obstáculos veio de lá mesmo, da minha infância. O exemplo que eu tive do meu pai, da minha mãe, pessoas que lutavam. Meu pai era um cara super bem-humorado, um cara muito querido. E aí você espelha naquilo que você, né, você projeta a pessoa que você mais tem admiração. E ele é assim, e minha família toda tem isso. Minha família toda mora lá, eu moro aqui em São Paulo sozinha, quer dizer, hoje com o Bruno, né? Mas a família toda lá, e eu vou sempre para lá, além de ser uma cidade linda, que eu adoro. Acho que é o céu mais azul que eu já vi em Ourinhos. E foi uma infância pé no chão, né? Foi, bem pé no chão, descalça. Descalça. Foi bem pé no chão. Que eu acho que é tudo isso, eu acho que eu sou essa raiz aí. Sabe? Que até hoje eu gosto de andar descalço, né? Subo em árvore, então eu subo na mesa quando estou fazendo gala Dalí. Tive uma infância meio moleque, assim, uma vida livre, um olhar para a liberdade, né? A natureza te traz essa liberdade, eu acho. De lá também vem os seus dotes de dirigir trator, caminhão, é isso, né? É verdade. Meu pai tinha fazenda, então ele precisava de pessoas que pilotassem caminhão para levar gado de uma fazenda para outra. E eu falei, eu sempre muito proativa e sempre gostei muito dessas coisas, assim, da adrenalina, e da força mesmo, e praticidade para resolver tudo. E eu sou assim até hoje, né? Porque acho que veio comigo mesmo. Então ele precisava de pessoas para levar gado de uma fazenda para outra, eu tirei carteira de caminhão e levava gado de uma fazenda para outra. Aí eu andava de trator, aí domava cavalo. Aí comecei a pilotar avião, meu irmão tem um avião, não, você vai pilotar, comecei a fazer curso prático. Aí eu fiz meu primeiro voo solo, com 13 horas de voo, consegui fazer meu primeiro voo solo, então eu sou destemida, né? Isso ajuda muito você criar um perfil como o que eu tenho, que eu agradeço porque eu quase penso que não dependo de ninguém. Se eu vou viajar, vou lá, carrego meu carro, já saio, vou ter uma caminhonete, eu acho que eu sou rural. Eu tenho esse lado rural, assim, esse lado de pegar o boi à unha, né? Então, é bom, facilita. Claro, às vezes também ajuda dificulta. na vida, né? A pessoa fala, você tem que ser um pouquinho mais menininha. Eu falei, não, mas eu sou, só que eu tenho força. Agora, você tinha algum hábito cultural? Quando, né, você lembra que você saiu cedo, mas era mais o pé na terra mesmo?
Eu sempre tive, assim, eu sonhava em ser atriz. Eu acho que eu era muito dramática quando era pequena. E minha mãe começou, num tom crítico, né? Ela falava, você parece uma atriz, porque eu chorava, né? Eu era muito sensível. Então, ela me classificou assim e eu falei assim, entendi, acho que esse é o meu caminho. E eu vim para cá e fui buscando esse lugar, nessa conexão com a arte o tempo inteiro, assim, e consegui chegar Agora, nesse você fez espaço. balé na adolescência, né? Isso foi lá em Ourinhos ou já aqui em São Paulo? Eu tentei fazer, mas eu era um pouco pesada para fazer balé, no sentido de que eu parecia que estava limpando o chão, abrindo janela. Ulisses mesmo fala, que é o diretor, ele falou assim, Mara, você precisa ter mais leveza nos teus gestos, você parece que está sempre correndo atrás de um boi, né? Pegando... Assim, eu tenho essa dificuldade física porque eu faço muita força. Então, eu não tenho a leveza do bailarino. Mas eu sempre alcei algumas coisas. Fiz flamenco, fiz dança do ventre, eu fazia, fiz sapateado, tudo que eu precisava para aquele trabalho. E aí eu me dedicava para conseguir, né? Para fazer o trabalho. Agora, lá em Ourinhos ainda, por exemplo, na escola, não tinha alguma atividade teatral, alguma coisa? Às vezes tem, né? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Minha infância, assim, na escola, eu era bem diferente das meninas, assim, porque elas ficavam sempre juntas e eu ficava com os moleques correndo, brincando de pega-pega, jogava futebol. Eu ia sempre para esse lado. Elas não tinham muito apreço, assim, por mim. Elas tinham um certo preconceito, porque eu não fazia parte daquele grupo feminino. Mas eu fazia parte do grupo masculino. E Você aí, era moleca. eu era. As pessoas, às vezes, os meninos me chamavam, essa daí é... Falava, ela é macho ou fêmea. Brincava com isso, assim, porque eu tinha esse perfil bem masculino mesmo, dos moleques. Então, eu gostava do esporte. E aí, eu ficava sempre com eles. Todo intervalo, a minha vivência era com eles. A gente fez um grupo há pouco tempo de quem estudou lá, e elas mandam fotos, as meninas, eu não estou em nenhuma foto. Eu não estou em nenhuma, eu entendi, é isso. Bom, tanto é que o esporte, né, sempre foi muito presente na sua vida, que aí você enveredou e pratica aí várias modalidades esportivas, né? Atletismo, triatlo, remo, lutas marciais e tantas outras fiz coisas. Todas, Mas antes de você falar mais um pouquinho sobre isso, olha só o quadro que a gente produziu para você ver. Desde os tempos mais remotos, o ser humano corre, salta, arremessa e nada, às vezes por medalhas, outras vezes pela sobrevivência. Mas sempre fomos competitivos e logo surgiram disputas para definir quem eram os mais rápidos, os mais fortes, os mais precisos. Gravuras mostram homens em disputas esportivas nas margens do Rio Nilo. Na China, há milênios, o corpo já era treinado como rito de disciplina. Mas foi na Grécia Antiga que o esporte virou espetáculo, com os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus, celebrando a força e destreza humana. No século XIX, as regras do esporte foram padronizadas e clubes esportivos deram origem às modalidades modernas. Surge o futebol na Inglaterra, o basquete nos Estados Unidos, o ciclismo na França e, em 1896, as Olimpíadas foram retomadas. Já no século XX, o advento das mídias aproximou o esporte do público, transformando grandes atletas em verdadeiros mitos. Mas além da disputa, o esporte é disciplina, é superação pessoal, é saúde física e mental. Mara Carvalho, desde criança, se dedicou ao esporte, um hábito que certamente a torna mais preparada para os desafios que a vida nos apresenta. Que legal. No trapézio, menina. O pessoal fala, vamos, eu vou. E o Bruno estava fazendo aula de circo e me chamou para ir, e eu fui. E eu me identifiquei com todas as imagens que você fez, porque eu tenho mais de 250 medalhas de atletismo, de triatlon,
Eu fiz muita coisa mesmo de esporte, assim. Acho que eu só não me tornei esportista, de fato, profissionalmente, porque é uma época que era pouco divulgado o esporte. A gente também não consegue sobreviver dele, né? Principalmente as mulheres, até hoje, né? Porque você vê disparatadamente que lógico, tem os homens no futebol e as mulheres que são maravilhosas, mas não têm condições de sobrevivência. Não tem o mesmo espaço. Não tem o mesmo espaço, não tem o mesmo apelo, né? Então, você vê que a gente não consegue, mas eu me identifiquei com tudo aí. Agora, você tem uma rotina vigorosa, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é o teu dia a dia, né, nesse sentido todo dos esportes, ou do que você faz? Eu tento fazer mesmo todos os dias, né? Então, quando as pessoas me perguntam quantas vezes por semana você malha, eu falo todo dia. Porque eu não tenho dia fixo. Então, às vezes eu vou num dia, no outro. Aí eu faço musculação hoje, porque a gente sabe que para a saúde é fundamental. Sim. E corro, né? Eu fiz várias maratonas, umas 8, eu acho, 8, 9 maratonas, não são várias, mas fiz aquela competição de aventura que você fica, são 500 quilômetros, 600 quilômetros, você faz rapel, remo, corre, anda a cavalo, faz canoeing, você vai fazendo todas as modalidades. E quando faltava um atleta de alguma equipe, eles me chamavam, eu não treinava, mas eu fazia a prova inteira. Eram 24 horas, né? 18 horas fazendo bike, downhill. Eu tenho várias cicatrizes aqui que o Bruno, meu filho, sempre fala, pelo amor de Deus, desce daí. É o filho segurando a mãe, né? Ele fala sempre, pelo amor, mãe, sai daí, desce desse lado. Agora, você chegou a fazer parte, inclusive, da seleção paulista de basquete? Eu joguei. Nem nesse momento você não se decidiu pela profissionalização? Eu estava em São Paulo vivendo aqui sozinha, né? Eu tinha acho que uns 17 anos, assim, quando eu comecei. E aí o treino era em Guarulhos e tinha que ir para lá. Eu não tinha carteira, eu ia de moto para lá. Sozinha todo dia, e era muitas horas e voltava sempre à noite, pegava marginal. Eu comecei a fazer faculdade também, então começou a ficar difícil, porque você não tinha estrutura para conseguir treinar, né, de verdade, e sabia que também não tinha futuro financeiro para isso, né, que me desse um respaldo financeiro para minha sobrevivência. Então eu optei pela faculdade e acabei abandonando, mas eu jogava para as faculdades, para o Mackenzie, eu fiz várias modalidades para todas as faculdades que você pode pensar que tem em São Paulo. Precisa de uma pessoa para nadar, a Mara, aí me chamava. Precisa de uma pessoa para fazer salto em altura, a Mara. E eu ganhava medalha, por isso que eu tenho 250. Porque 250 medalhas? Tenho por aí, assim. Aí eu fazia salto em altura, salto em extensão, nadava. Esporte que me convidava, eu ficava assistindo e saía fazendo. Eu estou exausto aqui. Só de ouvir. Agora, você falou que morou sozinha aqui, né? Você veio, na verdade, para São Paulo com a sua mãe, a princípio? Minha mãe ficou um ano aqui em São Paulo, eu vim com 13, né? Minha mãe ficou um ano, mas depois ela quis voltar para Ourinhos, para ficar com meu pai. Meu pai era bonito demais, dava trabalho. Então, eu com 14 anos, minha mãe voltou, fiquei sozinha e fiz faculdade. Aí eu já comecei a tentar trabalhar como atriz, porque eu fiz faculdade de cinema. E todo mundo que precisava de uma atriz para um projeto, eu quero eu. E aí eu fui desenvolvendo a parte artística, assim, mas meu pai deu essa chance de eu morar e viver num lugar melhor. Quando eu acabei a faculdade, sim, ele quis que eu voltasse. E aí ele falou, volta, eu falei, não. E aí ele insistiu muito, cortou todo o dinheiro, subsídio pouco que ele me dava e falou... E aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui 6 meses em Ourinhos. Se eu conseguir trabalhar, eu fico. Se eu não conseguir, eu vou voltar para São Paulo. E aí eu arrendei um pedaço de terra junto com meu irmão, 60 alqueires lá, e plantei milho. Ficava a noite inteira andando de trator plantando milho. Eu fazia um turno, meu irmão outro. Daí o nosso milho não deu certo, porque não choveu, perdi tudo, foi péssimo. Meu pai falou, agora vocês paguem aí o banco, porque é problema seu. Aí a gente ficava vendendo ração com o próprio milho, vendendo ovo na feira. E aí chegou um momento, eu falei, pai, eu vou voltar para São Paulo, eu não quero. Ele falou, volta, mas agora você volta e se vira. Eu falei, beleza. E vim. E aí foi difícil, assim, porque ele realmente queria que eu ficasse lá, né? E eu não consegui. Então eu morei dentro do carro, morei em República, morei onde dava, mas eu não voltei. Eu comecei a
fazer testes para atuação e foi dando certo. E eu Então, fui mas esse ficando. período que você ficou aqui, seu pai cortou a mesada, né? Você chegou a trabalhar em algumas outras atividades? Trabalhei vendendo roupa na Richards. Se tivesse algum trabalho como atriz, eu parava para fazer. Então, era para mesmo subsidiar, né? Era só para eu ficar aqui, mas não que eu mudasse o meu foco. Então, mas você estava lá na FAAP e você disse que sempre que tinha uma chance, entrava como atriz nos trabalhos lá do pessoal, dos colegas de curso, né? Isso. Mas a tua ideia era ser diretora de cinema? Era isso que você pretendia? Eu queria ser atriz mesmo. E eu fiquei como atriz bastante tempo, mas quando eu comecei a ver a dificuldade também de estar em cena, eu comecei a tentar escrever. E aí estava passando um programa na Globo que eu não me lembro qual que era, e eu fiz uma tentativa. Aí eu falei, na época eu estava casada, ainda eu falei, eu tenho uma ideia para esse programa. Aí ele falou assim, escreve. Eu falei, não, mas eu não sei. Ele falou, não, escreve. Aí eu comecei a procurar cursos para digitalizar e comecei a escrever. E aí eu escrevi Vida Privada, que foi meu primeiro espetáculo e que fez muito sucesso. Nós ficamos, acho que uns quase 5 anos em cartaz e fez sucesso. Daí eu comecei aí a fazer já meu pé de meia, e eu consegui também que o Sábado Magaldi me desse uma crítica maravilhosa, então como autora revelação, e aí isso foi me estimulando e eu não parei mais de escrever. Você cursou também instrumentação cirúrgica, é verdade? Sabe tudo da minha vida. Você chegou a trabalhar Caramba. com isso? Eu trabalhei, mas eu comecei a desmaiar durante a cirurgia. Quando era criança, acompanhava muito, assim, tinha um colégio lá que chegavam uns cadáveres, umas coisas, e eu ia para ver os cadáveres. Eu achava que eu tinha uma predisposição a ser médica. E eu achava interessante, mas eu criava histórias para os mortos que eu via. Então eu chegava lá, eles mostravam lá no necrotério e tudo, e eu ficava falando, ai, como deve ter sido a vida desta pessoa? E eu ficava inventando uma história para aquele defunto. Eu não aprendia muito, eu ficava só no lúdico. Então, mais uma coisa que me trouxe para perto. Quando eu vim, falei, eu tentava de tudo. Foi quando, vamos tentar ver se eu consigo ter outras profissões aí, né? E aí eu fiz instrumentação cirúrgica, comecei a trabalhar um pouco com isso, fazia aquelas... Como é que fala quando você faz... Estágios? Estágio, assim. Comecei a fazer, mas eu ia bem até o momento. Depois eu começava a passar mal. Falei, ainda mais quando era criança, quando eram os idosos. Os fortes eu encarava melhor, mas as pessoas mais frágeis me dava muita aflição de vê-las assim. E aí eu vi que não era aquilo, né? Então eu acabei abandonando. Agora, eu não sei se lá durante a FAAP ou depois da FAAP, não sei se você foi parar no curso do Antunes Filho, né? Isso, foi uma primeira tentativa de entrar, né? De ser atriz. E aí tinha lá aquelas 500 pessoas, ele abria, ficava o dia inteiro, aquele monte de gente na rua para fazer teste. E eu fiz meu teste, que eu nem me lembro o que era, e não sei, não aconteceu nada, quer dizer, tinha que esperar todo mundo fazer. E veio uma menina que precisava fazer um teste, ela pegou o gibi e precisava de alguém para fazer o Chico Bento. Para dar réplica para ela? Para fazer a réplica. E eu tenho minha infância caipira, eu fiz perfeito, Chico Bento. Fiz perfeito, eu estava com R na língua, perfeitamente. Aí eu falei, porra, aí eles adoraram, começaram a rir do meu Chico Bento e eu fui aprovada por causa do Chico Bento. E a sua amiga? A minha amiga eu não lembro, porque ela não era minha amiga, foi assim, pediu né? para alguém e eu vou, é igual no esporte, daí eu vou, sempre eu vou. E aí eu fiz e consegui entrar no curso dele. Eu fiz um pouquinho do curso. Aí o Ulisses Cruz precisava de uma atriz para fazer fragmentos. Tá bom? Tá. Vamos falar disso no próximo bloco, pode ser? Tá bom. Voltamos já com a Mara Carvalho. O Personal está de volta e hoje a nossa conversa é com Mara Carvalho. Mara, bom, você estava dizendo, né, do seu teste aí, o curso com o Antunes Filho, mas aí antes de você concluir o curso, outro renomado diretor de teatro foi dar uma conferida por lá, né, procurando uma atriz para uma montagem de uma peça. Isso.
foi Fragmentos de Discurso Amoroso, né? Ulisses Cruz precisava de uma... Queria... buscando uma atriz, era uma falinha, pouca coisa, então não precisava ter muita experiência, mas ele queria uma figura, eu era bonita, né? Naquela época, assim, eu estava bem. Você é bonita, tá, Mara Carvalho? Deusa! Aí ele... Obrigada. Daí ele veio e... Aí ele viu e me chamou para fazer o teste. Eu passei com facilidade, porque não tinha muito... Tinham 2 falas, assim. E aí eu estudava o dia inteiro para fazer as 2 falas. E eu fiquei em dúvida, porque eu estava preferindo fazer o curso do Antunes, porque eu não queria queimar etapas. Eu falei, hoje eu faço essa peça, vou aprender talvez não muito, por causa... Né, era um personagem que exigia pouco, mas ao mesmo tempo tinha ali uma postura de palco, tudo, e era um teatro profissional. Então eu falei, acabei optando pelo Fragmentos. E aí começou minha carreira. Agora, uma curiosidade, você falou para o Antunes que você não ia mais fazer o curso? Eu não falei, eu dei uma sumida. Depois ele ficou sabendo, obviamente, porque a peça fez muito sucesso, né? Mas eu sabia que também ele ia me execrar, porque logo depois veio a TV, então eu sabia que ele era sempre contra as pessoas, os atores que faziam TV. Tinha todo um mito que cercava este homem, né? E aí eu optei pelo Fragmentos e fui. Perfeito. Não era um mito, né? Não era bem. Agora, numa certa altura, o Jorge Tacla convidou você e o Fagundes para fazer um musical, né? Que seria My Fair Lady, né? Ah, me convidou. Nos E você convidou. queria muito fazer um musical, me parece, Eu queria muito, né? era meu sonho fazer musical. Mas essa montagem acabou não rolando, acabou não acontecendo. Mas você já cantava nessa época ou você chegou a se preparar para o canto depois ou a partir desse convite? Como é que foi? Comecei a fazer um curso com a Eliane Caran, que era uma mulher de ópera, assim, uma mulher muito importante. E comecei a fazer e ela foi se surpreendendo com a minha voz, isso foi me estimulando também, e eu fiquei estudando o canto para fazer. My Fair Lady não aconteceu, mas aí eu fiz Atormentada, que é uma peça minha, era que esse stand-up musical. E aí eu falei assim, ó, já que ninguém me chama para fazer musical, foi o primeiro que eu falei, então eu vou me chamar. Fiz esse stand-up, que foi muito legal, fiquei 5 anos em cartaz com ele, era muito bom, as pessoas assim, né, resistindo ali, e aí eu cantava músicas populares. Bom, o fato é que você acabou se apaixonando aí, né, pela disciplina, pelos estudos do teatro. E aí, entre as montagens que você participou como atriz, estão clássicos aí, como Macbeth, de Shakespeare, Oliana, de David Mamet, Ecos, de Peter Shaffer, e A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca. Com tudo isso, em que circunstâncias você percebe que a sua timidez se manifesta? Nas entrevistas. Tipo agora. No palco eu sou despudorada, mas nas entrevistas eu mostro a minha timidez. Eu não chego a travar, mas eu vejo que está ali me dominando. Eu falo, não, para, você não pode mais. Calma, você já está madura, já ficou nua em cena, calma. Aí eu começo a buscar em mim subsídios para baixar essa timidez. Mas é a minha natureza, né? Agora, seu primeiro trabalho na TV foi em 91, né, no Dono do Mundo? Dono do Mundo. Até então você só atuava nos palcos, né? Como é que você encarou essa primeira experiência? Câmeras, estúdio, equipe e tal? É engraçado, eu nunca me intimidei nesse sentido mesmo. Eu adorava, assim, entender que eu podia fazer mais coisas, né? Foi muito bom. Todas as novelas que eu fiz, eu ia buscando o meu jeito, mas às vezes você é um pouco tolhido pela direção. Parece que não, mas o próprio Rei do Gado, assim, ele pedia para falar baixinho, sempre devagarinho. E eu olhava o trabalho e falava, nossa, eu estou detestando isso. Porque tirava um pouco aquela naturalidade e também o conceito que eu fazia sobre o trabalho que eu estou fazendo. E na TV, nesse sentido, sim, eu nunca enfrentei um diretor para impor o que eu penso, sempre tentando respeitar o que ele fala. Então, você acaba, às vezes, indo contra um conceito que você tem daquilo que você entende do personagem. Isso, às vezes, te tolhe um pouco e você acaba terminando aquele trabalho sem gostar tanto do resultado. Mas depois, quando você vê lá na frente, você entende que tinha ali
uma rédea e que te dê um outro alicerce. Camadas, né? O ator vive de camadas, eu acho. Mara, ainda na TV, você atua em novelas como Renascer, Mapa da Mina e O Rei do Gado, né, que você acabou de citar, entre outros sucessos. Vamos ver o recado de alguém que contracenou com você nas telas? Oi, Mara. Jackson Antunes. Que saudade de você, Mara. Que saudade da sua doçura, da sua educação, do seu contracenar sempre cheio de amor, cheio de carinho, das suas prosas. Lembra aí a gente no Rei do Gado, Mara? Eu fui lhe conhecendo cada vez mais, conhecendo o seu coração. E aquela pessoa mansa que você é, de repente tinha alguma cena mais contundente, você ia lá e dizia exatamente no tom certo. Mas acima de tudo, Mara, além da colega extraordinária que você é, essa pessoa doce, repito, você é uma grande profissional, uma grande amiga, sempre conselheira. Quantos conselhos bons, Mara, você não me deu ali naquele set de gravação do Rei do Gado. E você sabe que toda vez que nós nos encontramos agora nos 60 anos da Globo, e você viu o abraço que eu lhe dei, o abraço que eu recebi seu. Isso pode ser em aeroporto, em qualquer lugar, você sempre me dá um abraço carinhoso. Aquele abraço que eu lhe dou, Mara Carvalho, é em agradecimento a essa pessoa espetacular e especial que você é, viu? Te amo muito, te respeito, lhe adoro e tô com muita saudade de você. Agora eu chorei de verdade. O Jackson é uma pessoa realmente incrível, assim, porque ele é muito humano, né? Ele fala de conselhos, ele fala dessa troca humana que a gente teve. Então, eu acho que isso é o mais importante para mim. E a gente só adquire isso com o tempo. Não é que a gente adquire, a gente reforça os conceitos, a gente reforça a nossa personalidade, quem a gente quer ser, né? E quando eu vejo um resultado desse, depois de tantos anos, eu entendo que eu tenho um caminho aí positivo, com uma energia boa, tentando deixar esse legado humano, que é o que eu busco, assim, mais do que tudo. E aí é muito gratificante ver isso, ouvir isso dele, e é realmente, quando a gente se encontra esporadicamente, a gente tem esse abraço muito profundo de amizade, né? De troca humana, que ele fez um Carga Pesada que eu escrevi, e a gente sempre teve esse carinho. As afinidades que surgem no trabalho, isso, né? Isso, não são todos, né? Que te dão essa licença poética de ser quem você é e vice-versa. Agora, além de atuar, você estava dizendo que você começou também a escrever textos teatrais. Já encenou vários seus, né? Temos mais uma mensagem para você. Quem será agora? Quem será? Bem, falar da Mara é uma coisa muito simples, porque eu fiz 2 textos muito engraçados dela, que o público se divertia, a gente em cena se divertia, que foram Elas São do Baralho e De Corpo Presente. São textos que as mulheres são protagonistas, escritos com uma sensibilidade, uma inteligência, que é isso que é a Mara. Uma mulher muito antenada, muito inteligente, muito sensível. É um prazer falar dela, conviver com ela em cena. Um beijo, Mara, querida. Ela é muito... Ela é incrível, assim, porque ela é muito atípica, ela é só ela. Não tem ninguém como Magali. E ela tem essa sensibilidade. Às vezes ela, no De Corpo Presente, que foi um dos espetáculos que a gente fez juntas, às vezes ela tem excesso de... Ela começava a rir. Um dia o Blota entrou, ele usava um óculos e ele estava sem uma lente. Caiu, ele não percebeu. Não percebeu. E ela começa a fazer a cena com ele e ela vê que só tem uma lente. E ela começou a rir, ela não conseguia parar. Ela era muito divertida, muito autêntica, assim. As pessoas chegavam para se maquiar, ela estava lá, ela fazia uma maquiagem enorme. Eu não sei o que ela ia fazendo, porque de repente ela ficava pronta, mas demorava muito. Só que eu olhava e falava, Magali, que cara é essa? Que é isso? Esse azul em cima dos... Era uma pessoa incrível, assim. Muito diferente, atípica, mas maravilhosa. Que né? bom. Bom, você mencionou que seu primeiro texto foi Vida Privada, né?
E, na verdade, 2 grandes atores leram esse texto, né? Como é que foi essa história? Eu não me sentia capaz de fazer ainda. Eu achava que eu estava muito imatura para fazer esse texto. Então, eu queria que o Fagundes fizesse com a Irene Ravache. E aí ela se interessou pelo texto, ela adorou e ela chamou o Marco Nanini para ler com ela. E foram fazer leitura, né, em casa e foi incrível a leitura dos dois, assim. Era um sonho que eu falei, puta, era isso, assim, queria isso. Aí o Fagundes, o Marco não podia fazer, então o Fagundes faria com ela. E aí essa agenda de atores e aí ela também não pôde fazer, o Fagundes falou, faz você. Eu falei, não, vou estragar o meu texto. Meu Deus. E eu acabei fazendo, né? E sofri demais, mas tudo que eu sei hoje da técnica de humor, eu aprendi ali, sabe? Com ele, assim, esses detalhes onde você... Porque a comédia é o gênero mais difícil de fazer, né? Ele é visto com preconceito, porque parece fácil, mas é o mais difícil, porque você tem que entender a pausa, o tempo, cada palavra... A inflexão, né? Tudo. E, então, assim, aprendi demais. Foi um grande aprendizado, porque eu fiquei muito tempo em cartaz e tinha dias que eu fazia muito bem, mas eu não sabia por que eu tinha feito bem. E no dia seguinte eu falava, agora eu vou fazer de novo bem, porque eu fiz ontem. Começava a tentar repetir o que eu tinha feito ontem e fazia péssimo espetáculo, porque não há repetição. Só que eu demorei para entender que não há repetição, né? Então, é porque ele é vivo, cada dia é novo. As pessoas riem num lugar, depois elas não riem de novo. Você dá tempos, começa a ficar todo descompassado o espetáculo. Éramos eu e ele, então tinha que saber fazer, porque é difícil. E o monólogo também ensina muito isso. Você tem a plateia na mão, você começa a compreender quando você está perdendo a plateia, quando ela está voltando para você, o que você tem que fazer para ter ela de volta. Então é assim, um aprendizado incrível. E aprendi muito. Então, a vida privada para mim é um marco assim, muito importante na minha profissão. Aí, mais tarde, você remontou essa peça, né? Remontei. Remontou. Olha só quem fala sobre isso. Eita, né? Oi, Mara. Bom, para mim é sempre uma alegria, um prazer muito grande poder falar de você, para você ou para quem quer que seja. E dividir o palco contigo em vida privada foi um privilégio, né? Foi um presente. Foi a minha segunda experiência no teatro e eu aprendi muito com o seu texto, com você, com a sua entrega, com a sua generosidade em cena. E foi realmente uma experiência que me marcou muito. E você tem esse talento raro, né, de tornar tudo mais vivo, mais intenso, mais verdadeiro. E quando a gente se reencontrou no palco, na Princesinha, foi lindo, mais uma vez, ver você com a mesma paixão, com a mesma intensidade, cercada por uma nova geração. E eu tenho certeza que você inspirou muitos daqueles garotos que estavam ali com a gente. E além da artista brilhante que você é, eu admiro demais a mulher empreendedora, né? Você pensa grande, você age com coragem, você transforma as suas ideias em realidade com um estilo que é cheio de personalidade, o estilo Mara de ser. E eu tenho muita sorte de ter caminhado ao seu lado nesses 2 projetos tão especiais e muito orgulho de te chamar de minha colega, grande parceira e de minha grande amiga. Beijo, Mara. Sucesso. Vocês sairão daqui super preparadas pra enfrentar a vida nova, um dia bem despreocupadas. Olha aí a Mara cantando, tá vendo? Viu? Ó, chorei de novo, tá vendo? Sou muito sensível. Esse espetáculo, esse musical foi realmente, assim, grandioso para mim. Fiquei 3 meses lá em Campos do Jordão com as crianças da Lia Maria Aguiar. Ela tem esse projeto maravilhoso de trazer pessoas para a arte, né? Porque ela tem um galpão lá onde ela junta essas pessoas. O Thiago Jimenez é um dos músicos que formam essas crianças. Então elas saem de lá dançando, cantando, e tem umas que têm muito talento. E eu no meio de criança é um problema sério, porque eu sou mais criança do que eles. Né? Volta Você aquela pode menina do entender interior, né? Por que o Bruno fala, desce daí, mãe. Então foi muito prazeroso isso, e foi uma experiência muito importante para mim de musical, porque o Thiago
me adotou, aí a gente teve essa afinidade. Eu criava junto com ele algumas composições, principalmente as que eu cantei, né? E ele falou, faz aí para mim. Então, e ele, até hoje, a gente tem um projeto da Suzy, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, e é o Thiago que está encabeçando a parte musical. Então, eu aprendi muito também com ele. E o Alba, o Juan, é uma pessoa, realmente, quando a gente fez vida privada, eu entendo que ele aprendeu comigo, porque eu já tinha aprendido, e eu estava com muito domínio daquele texto. E eu falava isso para ele, falava, se você dividir aqui, 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 a piada é sua. Se você não dividir, eu vou fazer assim, 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 vou pegar ela para mim. Vou pegar só hoje, depois amanhã eu te devolvo, só para você entender. E aí ele começou a vir, assim, e tentar fazer, porque eu estava com esse domínio. Então, aprendi lá atrás e aprendi com ele, vendo, às vezes, a falta ainda de perspectiva sobre como fazer humor, né? Então, foi uma troca muito legal. Ele é uma pessoa extremamente educada, ele é um cara super do bem, né? Um artista nobre. Ele é. Porque ele, como pessoa, ele é muito nobre. Agora você estava falando desse projeto do Thiago, acho que era bom você já comentar sobre ele. Thiago Gimenez, Isso. ele vai fazer, eu estou escrevendo um musical, né? A Suzy, O Tempo Dispara, e nós estamos montando quer dizer, agora eu estou na fase do texto, porque eu interrompi para fazer gala dali, agora eu tenho que voltar porque a gente já tem um cronograma. O Júlio Casares começou a fazer a captação para a gente e vai conseguir trazer o espetáculo, né? Por causa disso, a gente vai conseguir fazer esse espetáculo a partir do ano que vem, mas logo no começo. E junto com o Ulisses Cruz, que é esse mestre para mim do teatro brasileiro, né? Em geral, assim. Então, é um projeto que também espero aí agarrar. Tá andando, tá andando. Tá andando, tá andando. tá andando. Muito bom. Bom, Mara, você citou que escreveu, né, os roteiros também da série Carga Pesada. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi bem engraçada num sentido nem sei qual, mas assim, na época eu estava precisando, estava querendo trabalhar de todo jeito, estava afastada, não afastada, mas a TV é assim, eles te chamam ou não te chamam, depende. E eu estava aí lutando, né, e eu escrevi um texto por Carga Pesada, na tentativa que o Fagundes estava fazendo com o Estênio, eu falei, vou escrever, mandar para ver se ele curte. E o Carga Pesada estava meio capenga, assim, não estava indo muito bem. Eu assistia, era um conceito totalmente perdido, tinham 19 autores, era bem estranho. Aí eu mandei um texto e eles se apaixonaram, assim. E na época o Fagundes estava escrevendo um texto. E ao invés de ele... Eu queria que fizessem o meu texto. Eu falei, posso usar algumas coisas do teu texto para eu conseguir completar o meu? Porque eu tô meio encalacrada aqui. Eu fiquei meio assim, desgostosa, mas falei, pode, vou escrever outros melhores. Fiquei meio puta, na verdade. Daí ele usou o texto, né, lá para finalizar o dele e foi bom. E aí ele falou assim, escreve outros. Eu escrevi. E aí, mas ninguém me aprovava. E teve um preconceito horrível, assim, de que eu era ex-mulher dele, então não queriam pegar meu texto por isso. E na época tinha os diretores lá, começaram a recusar meus textos. E mesmo assim, eles me chamaram para uma reunião, cheguei lá, tinham 19 autores, eu entrei, ninguém nem olhou para minha cara, porque... O que ela está fazendo ali, né? Ex-mulher dele, só, né? Aí eu comecei aí eu escrevi e ninguém me aprovava. Aí o Fagundes falou o seguinte, isso eu devo a ele nesse sentido. Ele fez todo mundo escrever textos, todos mandaram textos sem nome, sem identificação. Para fazer a seguinte temporada, eram 12 textos, 8 foram meus, aprovados. Uau. Aí eu consegui entrar. E é engraçado, porque é uma série masculina, mas ficou eu escrevendo os meus textos e a Escila escrevendo os textos dela. E aí a gente que fazia as temporadas todas, 2 mulheres. Então, foi nesse sentido assim, foi bom. E o Carga Pesada ficou mais tempo em cartaz porque eles estavam querendo tirar mesmo. Não tinha identidade, estava estranho. E aí o Carga Pesada sobreviveu por um bom tempo. Era genial, né? Eu ia para a estrada, pegar depoimento de caminhoneiro, no meio da madrugada, sozinha. Eu fazia essa busca, assim. E eu tenho carteira de caminhão. E aí teve um Carga Pesada que eu escrevi para mim e não me chamaram para fazer, que foi até a Cássia Kiss quem fez. Aí eu
Falei, agora eu vou por um que era uma caminhoneira. E ela começava a postar corrida com o caminhão deles e tal. E aí precisava de uma atriz que dirigisse. Não tinha nenhuma. Só tinha eu. E eu tinha carteira e tudo, tenho, né? Me chamaram para fazer esse cargo, que precisava de uma mulher que dirigisse uma caminhoneira. Maravilhosa. Vamos fazer mais um intervalo, Mara? Na volta a gente volta para falar sobre aquela mulher que mudou a vida do Salvador Dalí. Tá bom. Voltamos já com a Mara Carvalho. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com a Mara Carvalho. Mara, entre os seus trabalhos para o cinema estão filmes como Bossa Nova, O Que Eu Não Sei Sobre o Amor, um curta-metragem chamado Cão Silencioso. Isso, né? nossa. E um filme em que o seu preparo físico foi muito colocado à prova. Não acredito. Você sabe qual é? Olha só a mensagem. Eu conheci a Mara Carvalho, eu acho que foi no Terça Insana. Aí em 2006, quando eu estava fazendo o projeto do Rinha, eu pensei nela para um dos papéis principais. O Rinha é uma história de uma playboyzada da escola americana que eles dão uma festa secreta e eles apostam dinheiro em pessoas da periferia que brigam dentro de uma piscina sem água. E um detalhe, todas as lutas do meu filme foram reais e sem luva. E dentre essas lutas tinha uma luta entre mulheres. E aí eu lembrei da Mara, porque a Mara, além de ser uma boa atriz, né, ela estava num super shape, né, e ela ia... Aliás, o shape dela estava melhor que todas as lutadoras que eu procurei. E aí eu contei para ela do projeto, ela foi super parceira, entendeu, quis fazer. E eu fiquei muito feliz com o resultado disso. Eu acho que ela não gostou muito, assim. Mas de qualquer forma, cara, foi muito legal ter trabalhado com ela. É uma pessoa incrível, super talentosa, porque eu tenho um carinho grande. Eu adorei fazer. Na verdade, eu adorei. É que depois ele queria que... a gente discutiu um pouco o conceito, que ele queria que eu fizesse Ele dublou minha voz. Ah, tá. E ele dublou porque ele queria uma voz mais pesada, mais forte, assim. Num tom, assim, mais masculino, né? Não sei. Eu falava, não, mas aí você vai mostrar que é lutadora usa anabolizante, não sei o quê, porque a voz, né, talvez vá para esse nicho aí. E acabou que aí ele não quis usar minha voz assim, e depois ele quis, mas aí ele dublou, então ela... Dublou não, ele pegou a minha voz normal e distorceu ela para chegar nesse tom, né? E daí perdeu muito a naturalidade. Então eu vi ali, eu não via naturalidade nas falas. Eu fiz lutas, eu estudei, né? Eu fiz mesmo. E tinha uma menina lá que ela lutava mesmo. Falou, você pode lutar comigo, eu faço com você. Porque eu sou forte, então eu falei, você pode vir, só não me dá tapa na cara. Tapa não me soca a cara, porque eu preciso dela para outros trabalhos. Mas o resto você pode fazer, você pode chutar, você pode me derrubar, você pode fazer o que você quiser, aí você faz. Aí eu lutei com ela de verdade, levei ela para o chão várias vezes. Então, aí o marido dela, que era o treinador dela, ele queria muito me levar para esse universo, mas eu falei, não dá. Porque ele falou, cara, você é muito forte, você tem muita visão, mas eu estava treinando mesmo, jiu-jitsu, estava fazendo aula. E eu gosto, por isso que eu falei, balé... Não orna. Não ornava muito. E aí aí o Muay Thai, tudo que ele me ensinava, eu aprendia e já fazia. Então eu acabei levando ela para o chão várias vezes e ela dava chute, mas eu não sinto nada, eu estava bem preparada. Está bem preparada. Bom, então vamos entrar agora na gala, né? Vamos falar um pouco dessa mulher que tornou Salvador Dalí o mais reconhecido artista do surrealismo? Então, olha só o quadro que a gente produziu antes de falar sobre ela. Tá. Gala Dalí nasceu em 1894 na cidade de Kazan, na Rússia, e tornou-se a companheira de uma das mais icônicas figuras da arte mundial, o mestre do surrealismo, Salvador Dalí. Filha de uma família aristocrática, Gala cresceu cercada por estímulos intelectuais que moldaram seu gosto pelas artes. Aos 18 anos, acometida pela tuberculose, foi enviada para um sanatório da Suíça, onde conheceu o poeta Paul Eluard, com quem se casou em 1917. Anos
depois, o casal fez uma visita ao jovem Dalí, na Espanha. E este se apaixonou por Gala, 10 anos mais velha que ele. Gala era uma mulher magnética, com evidente poder de sedução, vivendo em um ambiente de liberdade afetiva e sexual que valorizava o erotismo como força criativa entre os surrealistas. Ela logo se tornaria a grande musa, mentora e agente de Dalí, transformando-o em um dos mais famosos artistas plásticos da história. Como prova de devoção, Dalí passou a assinar muitas de suas obras, incluindo o nome de Gala, tamanho era o impacto dela em sua vida e sua arte. Gala faleceu em 1982 e foi enterrada no castelo de Púbol, que Dalí comprara para ela. Após sua morte, Dalí mergulhou em profunda depressão e morreu 7 anos depois. Quer dizer que você foi pesquisar a cultura espanhola, chegou em Dalí e chegou na Gala e trouxe à tona esse espetáculo que representa muitas de nós mulheres, né? Isso, ela é fascinante, assim, ó, só de eu já fiquei arrepiada aqui, porque eu acabei descobrindo a força dela, né? É um espelho de muita gente, de muitas mulheres, principalmente porque no século XIX, como ela fala, e eu, não sei mais se sou eu, se sou ela, ou se é ela, que a mulher, né, já que a mulher era considerada um saco vazio, que só servia como recipiente de espermas, né? E ela foi acima de tudo isso. Então, entendeu que ela poderia se realizar através deles, e não talvez como outras que acabaram, como a Camille Claudel, que nunca conseguiu, né? Ficou louca, porque ela não conseguia trazer a obra dela. Não adianta, tinha uma força masculina muito forte e sempre sucumbindo as pessoas que estavam ali, as mulheres, a figura feminina. Você desenvolveu o texto, né? Eu escrevi o texto, eu desenvolvi porque é muito difícil achar. A gente acha fotos dela, a gente acha bastante, mas não tem depoimento nenhum dela. Eu, pelo menos, não consegui encontrar nenhum. Ela, mesmo livro, eu consegui um que me mandaram da Espanha para cá, para eu fazer pesquisa sobre ela, e eu ficava me apoiando nas entrevistas sobre o que falavam dela. Eu vejo ela como uma empreendedora, uma mulher à frente do seu tempo, buscando se realizar dentro da arte, e não só como artista, mas como mulher, com opiniões próprias, com ousadia, tentando quebrar essas tradições comportamentais que a gente sempre foi tão obrigada a seguir. Né? Os preconceitos que a gente vive até hoje, né? Com o olhar machista, principalmente daquela época, né? Isso, que a mulher que ela tinha, como fala aí, ela tinha uma liberdade sexual e que não era, né, não era pornografia, era erotismo, e que o erótico é muito importante porque ele é a liberdade de se expressar. Então, eu trouxe essa visão dela, que eu acho que é a visão que ela deveria ter dela. E trouxe esses elementos num texto de uma ordem não cronológica que é muito interessante, né, Mara? Eu busquei isso um pouco, porque como é um espetáculo surrealista, eu acho que ele dava abertura para isso. E foi um processo muito mais complicado, tanto para mim quanto para o Ulisses, porque ao escrever, não tinha essa ordem cronológica, ainda tudo bem, mas quando eu comecei a fazer, aí eu comecei a sentir... O que eu fui fazer para mim? O que eu fui aprontar? Porque é mais difícil de você memorizar, aí tem muitas marcas, o espetáculo é muito dinâmico, então cada detalhe, ele é muito detalhista, a gente ficava ali buscando, e no dia seguinte ele mudava, eu falei, cara, você está surrealista demais para o meu gosto, não estou conseguindo. Então foi um espetáculo muito, assim, com muita força mesmo, e ele foi tentando tirar de mim aquilo que ele sabe que eu consigo dar, né? E isso me traz muita força, assim, eu saio de lá muito feliz, porque eu acho que eu consegui juntar, dessa vez, a escrita, né? O roteiro, com uma força e uma busca humana e mental que me completou demais. Deixamos para este final de programa, estamos chegando no fim, esse depoimento que você vai ver agora. Tá bom. Então chegou um dia em que eu fui dirigir Mara Carvalho
em Oliana, uma peça complexa do David Mamet, uma peça onde o personagem tem de ser odiado pela plateia. Os atores não gostam de fazer esse tipo de personagem. Eles querem que a plateia fique do lado deles. Mas a Mara agarrou aquilo de tal maneira e realmente as pessoas odiavam aquela figura tão bem escrita pelo David Mamet. A partir dali eu pensei, bom, essa atriz corajosa pode fazer qualquer coisa. Desde então, todas as vezes que é possível, nós temos trabalhado juntos. Ultimamente temos em cartaz Gala, a mulher do Salvador Dalí. Outro personagem complexo, outra mulher difícil, outra mulher à frente do seu tempo. A Mara realiza esse trabalho com uma precisão, com um organismo inteiro à disposição dele, que é muito emocionante de ver. Alpinista social? Não. Calculista e ambiciosa? Sim. É isso. Ah, me emocionei de novo. E foi, essa mulher, assim, veio, não sei quem se encontrou, se foi eu a ela ou ela a mim. Então, eu comecei a tentar trazer, entender o lado humano dela. Quem é aquela mulher através daquele olhar, não só prático, mas também as dificuldades que ela teve com a filha, né? Porque ela abandonou a filha para viver dentro desse universo artístico e que a mulher é muito cobrada sobre isso, né? Tudo bem, tem uma dramaturgia minha aí, total, né? Assim, porque eu fui buscando a leitura dessa mulher, porque como não achava nada com ela, então... E de vez em quando eu dava uma enganadinha no Ulisses, assim, ele falava assim, nossa, que texto, que frase maravilhosa. Ela é sua ou dela? Eu falei, é dela, falava. Tudo eu falava que era dela, porque eu não queria que ele mexesse. Eu, nossa, é demais. Eu falava, é dela, é dela. Chegou um momento que eu já não sabia mais. Eu comecei a ir buscar para ver onde que estava eu e onde estava Gala. Mara, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui com o programa. A gente queria agradecer muito a tua presença e foi uma delícia aí passear pelos teus trabalhos. Eu que agradeço ter a oportunidade de falar, né? Submergir tantas histórias assim emocionantes, pessoas que às vezes a gente distancia e estão aí, né? Com você presente na cabeça. Então, é uma oportunidade estar aqui. Obrigada. Adorei. E é muito bonito de ver a tua delicadeza, vem uma menina dentro dessa fortaleza que você é de mulher, em tudo que você faz. Você está brilhante em Gala Dalí, todo mundo tem que ver. E viva as mulheres. Desculpa, mas viva as mulheres. Verdade. Mara, o teatro gosta das pessoas que enfrentam desafios, né? Você é uma pessoa que não só enfrenta, você abraça desafios, né? Você é uma atriz admirável. Obrigada. E que se tornou uma mulher admirável. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Que bom. Me emocionei de novo. Mara, a importância da Gala na vida do Dalí foi tão grande que ele chegou a assinar os seus quadros como Gala Salvador Dalí. Então, vamos encerrar o programa com as palavras desse genial pintor surrealista sobre essa mulher excepcional? Então, enquanto você se prepara, Mara, nós vamos encerrando, agradecendo a todos que acompanharam o nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa está na página do YouTube ou no aplicativo Cultura Play. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. E ficamos com a Mara Carvalho. Assinando os meus quadros como Gala Dalí, eu não faço mais do que nomear uma verdade existencial, porque eu não existiria sem a minha alma gêmea Gala. Ela foi a fada boa do meu equilíbrio, que baniu as salamandras das minhas dúvidas e fortaleceu os leões das certezas. Gala trouxe-me, no verdadeiro sentido da palavra, a ordem que faltava em minha vida. Eu existia apenas como um saco lleno de agujeros, mole e delicado, sempre à procura de uma muleta. Al juntar-me a Gala, encontrei minha coluna vertebral e al hacer amor com ela, preenchi minha própria pele.